Shalom, muita paz, muita luz. Nome Antônio César Domingues Cedo. Sou estudante e leitor da Mensagem do Graal na Luz da Verdade, obra em 3 volumes de Bidrushim, e de Rosales von Sass, literatura de Rosales von Sass, com destaque para vou citar dois livros, entre 11 que ela publicou. O livro do Juízo Final e a Grande Pirâmide revela seu segredo. Também outras literaturas, né, por exemplo, a coleção O Mundo do Graal, né, Os Apóstolos de Jesus e Jesus, o Amor de Deus, que conta a verdadeira história de Jesus Cristo. Esses livros todos são editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Então, o assunto que eu estou abordando, refletindo, é sobre religião graalita. É uma questão que eu estou refletindo já há muito tempo, no sentido de classificar o que é o ensinamento do Graal, refletir sobre o sentido do que é religião. E também eu faço tudo no sentido de difundir a mensagem do Graal, que é do mensagem do Graal, do prometido Espírito da Verdade, anunciado por Jesus Cristo. Então, aqui também, aqui está o Espírito da Verdade, Emmanuel Abidrushim, que viveu, aqui é um crucifixo que eu adquiri aqui na loja da Catedral Católica Cristã de Jundiaí. E aqui tem uma Bíblia, que essa aqui é da Testemunha de Jeová, uma Bíblia que eu tenho. Mas, enfim, então é essa a reflexão que eu estou fazendo sobre o que é religião e igreja. Então está aqui, igreja nova palavra. Então é isso o tempo que do vídeo anterior que eu estou refletindo. Ontem eu publiquei em minha página do Facebook essas fotos, esses desenhos que eu fiz sobre essa questão da religião graalita e igreja nova palavra. Nova palavra é a palavra viva de Abidrushim, Manuel Abidrushim, mensagem do Graal. E graalita é do Graal. Ou então religião do Santo Graal. Os nomes têm o mesmo significado. E então se refere à mensagem do Graal de Abidrushim, a religião graalita. Ela é o único ensinamento 100% puro que existe na Terra. É o único aquele que pode esclarecer o ser humano, livrá-lo da crença cega, permitir sua ascensão ao espírito, em busca da nossa autoconsciência. Nós, espíritos humanos, somos espíritos em desenvolvimento. Através das encarnações terrenas, buscamos isso. Isso se não nos perdermos totalmente, né? Porque sempre através do livre-arbítrio, depois que Lúcifer saiu da irradiação do amor de Deus e procurou introduzir as tentações, então o pecado surgiu, né? O pecado original e depois, em consequência, o pecado hereditário, né? Cada vez fomos tornando-nos mais indolentes espiritualmente, esquecendo a intuição e nos tornamos escravos do raciocínio. O raciocínio tem sua sede no nosso cérebro propriamente dito. O cérebro
anterior, que vem na frente. O nosso cérebro, a massa encefálica principal. Enquanto que a sede da intuição é o cerebelo, que fica aqui atrás, é o cérebro posterior, que ele foi se atrofiando por falta de uso com o tempo, né? Então é isso. Eu estava falando no vídeo anterior sobre a questão das religiões, como surgiram, uma reflexão sobre o significado da religião, né? Então eu estava mostrando aqui o catálogo da Ordem do Graal, falando sobre a primeira encarnação de Abdul-Shin e o livro A Vida de Abdul-Shin, que se refere à vida anterior de Abdul-Shin na época de Moisés. Ele foi o mentor de Moisés e foi ele que já após ter falecido, ele foi assassinado a mando do faraó Ramsés II. Ele faleceu muito jovem, com 33 anos. Ele tinha um reino chamado um reino dos Isra, que era um reino árabe e também hinduísta. Ele tinha sido educado, ele nasceu na Pérsia, depois ele foi educado num reino dos Ismanos, que ficava, é um reino hindu, que ficava no alto de uma montanha, né? Depois ele peregrinou até a África, né? E tinha uma tribo lá árabe e africana que se localizava, eu creio, no planalto da Etiópia, próximo a uma nascente do rio Nilo. É isso que na nascente, não aquela nascente aquela mais distante, né, que fica no sul da África, mas aquela nascente do leste, né, que fica naquela região, que do Nilo Branco, né? Não, Nilo Azul. Me parece que é o Nilo Azul que chama. Nilo Branco, eu acho que é aquele do sul do país, né? Aquela mais extensa, né? Agora, esse Nilo Azul, ele é que dá o maior volume de águas, né, para o Nilo, né? Ele é bem mais curto, mas ele, ele traz uma volume de água muito maior. Então eu vou tentar ver aqui eu sempre, o meu estilo aqui, eu pego um tema, mas eu sempre, às vezes eu dou uma desviada, enfim, pego uma, uma tangente aqui de um tema e sempre procuro pesquisar. Eu tenho livros, atlas, algumas enciclopédias, enfim. O meu estilo aqui é sempre pesquisar, né? Por isso que eu elaborei, por exemplo, a teoria de onde estariam os ossos de Cristo, né? Que era o Calvário de Gordon, em Jerusalém, né? Eu sempre divulgo essa teoria que existe realmente os ossos de Cristo, foram ocultados a pedido de Maria de Nazaré e José de Arimateia e o apóstolo João ocultaram num aglomerado rochoso que eu acredito que seja no Calvário de Gordon. Então, na órbita caverna direita da face do Calvário de Gordon estaria a entrada para o sepulcro oculto de Cristo. Eu divulgo sempre isso, na esperança que algum desses fanáticos ditos cristãos, né, leve a sério. Interessante. A igreja cristã, posso dizer que 99,9% acredita em coisas completamente fora das leis de Deus, né? Como essa questão do nascimento de Cristo, que é impossível, né?
uma geração sem ter um ato carnal. E como diz o livro Jesus, o amor de Deus, e os apóstolos de Jesus, o pai biológico de Jesus chamava Crioulos. Era um, era um centurião romano. Estou vendo aqui no mapa da África, está falando sobre o Nilo Azul. É Nilo Azul mesmo, esse braço é leste do Nilo Azul, é no Planalto da Etiópia. Então foi nesse local do Planalto da Etiópia, eu acho que o mais próximo, talvez a Eritreia, Sudão, que foi o reino de Abidrushim, da primeira encarnação. É lá que Moisés viajava lá, atravessava o deserto, né? Uma distância grande, né? Do Egito até dava uns 2.000 quilômetros aproximadamente. Então, eu estava falando aqui sobre o catálogo, né? E que estava falando esse livro, A Vida de Abidrushim, se está hoje ou não nesse catálogo. E, pelo visto, não está. Mas, de repente, se alguém se interessar em saber sobre esse livro, poderia tentar entrar no site da Ordem do Graal, www.graal.org.br, e se informar, se pesquisar se está lá no site, né? Se está à venda. Ou de repente fazer uma mensagem perguntando sobre isso. Agora também pode ser procurado em sebos, né? Como o livro Maomé. Antigamente o livro Maomé e Ecos de Eras Longínquas eram publicados, mas deixaram de se publicar possivelmente por questões de outras religiões. Penso que de Maomé pode ser até que pessoas islâmicas tenham mostrado seu descontentamento com o conteúdo de Maomé, que conta a verdadeira vida de Maomé. E a direção da ordem houve por bem não mais publicá-lo, né? Mas esse livro pode ser procurado em sebos e pode ser encontrado. A verdadeira história de Maomé. Por exemplo, ele não era poligâmico, a poliginia, né? A poliginia é o casamento de um homem com diversas mulheres. E o sentido contrário é poliandria, que é de uma mulher que tenha mais que um marido. Isso às vezes acontece, eu acho que em algumas sociedades asiáticas, assim, onde faltam mulheres, né? Às vezes, principalmente irmãos, né? Que dividem a mesma esposa, né? Enfim. Mas isso é muito mais raro, né? E agora o termo poliginia é para um termo geral, né? De um casamento de uma pessoa, seja homem ou mulher, com mais de um cônjuge, né? Então, uma das grandes mentiras que existe é a questão de Maomé. Ele teria diversas esposas. Isso é uma grande mentira. Não, Maomé, né? Maomé, ele teve somente uma esposa. Primeiro ele casou com uma viúva, a viúva faleceu, e depois ele casou com uma princesa, Aisha. A primeira esposa chamava Shadisha, e a sua segunda esposa era uma princesa. A Shadisha era viúva, era uma viúva, era mais velha do que Maomé. Quando Aisha era uma princesa, era mais nova, era uma menina, né? Devia ter aí uns. Quando ele conheceu ela, era uma menina. Quando ele soube que ele ia casar com ela, né? O rei da Arábia já era muito idoso, ele
Ele escolheu o seu sucessor, o Maomé como seu sucessor, e apresentou a princesa Aisha. Era muito menina, era quase, acho que uma criança, talvez tinha uns 12 anos. Só. Lógico que o Maomé não, possivelmente casou com ela muito jovem, mas eu não sei se, acho que pelo menos Aisha devia ter, sei lá, pelo menos com uns 15 anos, 15, 16 anos. O Maomé, não sei qual a idade que ele tinha na época. Ele era relativamente jovem, porque ele casou muito novo com a primeira esposa, né? Ele devia ter uns 20 anos, assim, quando casou com a viúva Shadisha. E depois ele teve alguns filhos, ela faleceu. Talvez tivesse lá uns 30 anos, talvez sim, que quando se casou com Aisha, a princesa Aisha. Então esse catálogo aqui é de 2012. Como eu sempre digo, a editora Entidade Ordem do Grau na Terra, a coleção de livros que ela edita, é a literatura espiritual mais perfeita, vamos dizer assim, mais em termos de qualidade espiritual. Não existe na Terra uma editora que possui tantos livros plenos de luz espiritual, vamos dizer assim. E são relativamente poucos livros, né? Não sei quanto que é mais ou menos o número de livros que tem, não contei atualmente, mas talvez uns 40, 50 livros, né? Mas sempre dessa literatura espiritual. Não é uma editora que tem uma série de tipos de livros, né? Que ela, às vezes até de centenas de livros, né? Que ela edita, né? Agora vamos ver aqui vou seguindo aqui dos títulos, né? Aspectos do Antigo Egito. Eu estava comentando sobre os livros os dois livros que eu conheço que a Ordem do Grau não publica mais. E também tem, além de Maomé, tem Ecos de Eras Longínquas. Uma das partes nos capítulos fala sobre Krishna, né? A verdadeira história de Krishna, né? O fundador do hinduísmo. Até eu queria até comentar essa questão, refletindo sobre essa questão de religião, que na verdade um líder que aperfeiçoa os ensinamentos, enfim, traz algo de novo, como foi Krishna, Buda, Lao Tse, Zoroaster, eles eram preparadores do caminho. Então eles vinham com a missão espiritual de evoluir, fazer evoluir espiritualmente o ser humano. Para quê? Para preparar o caminho de um filho de Deus, seja o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, Emmanuel Abdurshim, ou então Jesus Cristo. Agora, quando eles estão presentes, os Espíritos de Deus, tem os convocados, né, que se apresentam. Então, tudo é preparado em inúmeros detalhes, né, que a gente nem faz ideia, né? Então, existem os preparadores do caminho para o enviado de Deus, que é um filho de Deus, um legítimo filho de Deus. Agora, para quando ele chegar, a humanidade está um pouco mais preparada, ele possa atuar com mais eficiência. Agora, existem os convocados, que são aqueles que foram destinados a se encarnar para servir um filho de Deus. Né? No presente, quando ele estiver encarnado. Então, hoje não existe mais preparadores do caminho, porque mais nenhum filho de Deus vai se encarnar na Terra. Essa questão que fala que Cristo vai voltar, alguns até leitores da mensagem do Graal, mas aquela linha, um pessoal eu até chamo adeptos da mensagem de 31, que é uma edição, foi a segunda edição da mensagem do Graal. A primeira foi 1926, edição violeta, a segunda 1931, que na época era chamada a grande edição da mensagem do Graal.
Mas no final de vida, a Abdursim preparou a terceira edição, né, em 1941, que é a definitiva para a nossa época. Só que ele não pôde editar porque ele estava preso, ele estava em prisão domiciliar. Então ele estava sendo perseguido dos nazistas, ele tinha que fazer as coisas escondidas. E começou essa terceira edição, que ele concluiu em 1941, só pôde ser impressa a partir de 1949, quando a viúva dele, Frau Maria, recuperou a propriedade de von Perberg, no Tirol, né, quando, em 1945, as tropas francesas, né, que devolveram propriedade para a família de Bernhardt, para a Frau Maria, os filhos dela, Irmingard e Alexander Bernhard, enfim. E então aí essa terceira edição de 1941 começou a ser impressa a partir de 1949 e 51, né, em 3 volumes, né? Mas tem esse pessoal que considera a minoria, né, dos leitores da mensagem autoral, consideram a mensagem de 3 volumes que foi adulterada e não foi feita pelo próprio Senhor. E eu acredito que não, que foi realmente ele que fez, e tem provas suficientes quanto a isso, evidências, depoimentos de pessoas próximas de David Rushin, como por exemplo o seu convocado Joseph Wagner, que diz num trecho do livro que ele escreveu, meu caminho para a sagrada mensagem e para o Senhor até ele deixar esta terra. Esse livro está lá no blogger do, do editor Rubens de Oliveira Santos. É só procurar Joseph Wagner, enfim, e digitar esse título. Meu caminho para a mensagem sagrada e para o Senhor até ele deixar esta terra. Joseph Wagner. Então tem um trecho que ele diz que na época de Kipsdorf, né, nos últimos tempos de Abdurrahim aqui na Terra, acredito que foi lá meados de 1940, que ele disse: estive novamente no escritório do Senhor e ele tinha suas muitas dissertações abertas e nelas trabalhava. Então isso aí para mim é uma evidência clara que o Senhor no seu período de Kipsdorf estava discretamente trabalhando a sua mensagem para 3 volumes. E também já existem relatos que, mesmo quando ainda ele estava livre, né, vamos dizer assim, estava em Vomperberg, antes de ser preso, a propriedade dele ter sido confiscada pelos nazistas. Esse episódio aconteceu no dia 12 de março de 1938, quando, exatamente no mesmo dia que a Áustria foi anexada, né? Porque Vomperberg fica lá no Tirol, na Áustria. Mas enfim, eu estava falando sobre. Eu até me perdi, nem sei porque eu falei dos adeptos da mensagem 31, né? Mas é que eles têm um pensamento um tanto diferente dos leitores da mensagem do Grau em 3 volumes. Agora, o movimento internacional do Grau na Europa é um tanto diferenciado da Ordem do Grau, embora eles sigam a mensagem em 3 volumes. A Ordem do Grau ela se separou do movimento internacional do Grau da Europa em 1958, quando foi fundada a Ordem do Grau na Terra. E os leitores da mensagem que seguiram a orientação espiritual de Roseiras von Sass também estudam os livros que ela escreveu, que são livros maravilhosos. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Um período que eu frequentei lá a Ordem do Grau, fui raras vezes, poucas vezes. A primeira vez estive lá já são 31 anos, foi em 1989, foi acho que em janeiro de 1989.
Estive lá pela primeira vez, na Ordem do Grau, sede em Budas Artes, e como primeiro visitante, né, simpatizante da mensagem do Grau, fui apresentado a ela, né, para as pessoas que me receberam lá, um convocado que me recebeu, ele e a esposa dele, e eu fui apresentado à senhora Rosela Gonçalves, que na época me parece que tinha uns 84 anos, mais 84, 85 anos, já era bem idosa. Depois ela veio a falecer em 1987. Mas os livros delas também são maravilhosos. E eu indico sempre os dois livros principais dela, que é o Livro do Juízo Final e A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. Então eu estou vendo esse catálogo aqui da Ordem porque eu citei essa questão do livro A Vida de Abidurchin, se estava ou não nesse catálogo. Mas pelo visto não está, né? Então eu estou mostrando esse catálogo, que é muito interessante. Por exemplo, aqui, a coleção Mundo Grau tem aspectos do Antigo Egito, os apóstolos de Jesus, Jesus, o amor de Deus. Aqui tem uma fala de Jesus: viveis para colherdes experiências. Sede, portanto, sempre vigilantes. Tirai ensinamentos dos vossos insucessos. Aprendei por meio de vossa felicidade. Olhai à vossa volta. É um Jesus bem diferente. Quer dizer, bem diferente em muitos aspectos da própria vida, né? Do que se pode ver pela Bíblia. Tem muitas coisas que os discípulos não compreendiam e muitos detalhes, né? Muitas fantasias, muitas mentiras foram colocadas a respeito de Jesus. E continua aqui o catálogo de livros, né? Tem Éfeso sobre a Terra e tem outros autores, por exemplo, assim, mais recentes, né? O Roberto Carneiro Pucinelli Júnior escreveu um livro, Jesus Ensina as Leis da Criação. Ele é um dos livros atuais, talvez ele seja o principal escritor, assim, né? Ele e a Cibélia Zanon, que publica uns livros, né? Espiando pela Fresta, o Vagalume, que é um periódico da Ordem do Grau. Ela tem textos muito bons, enfim. Atualmente eu não tenho acompanhado já há alguns anos o Vagalume, enfim, mas quem acessar aí Vagalume, lá no site da Ordem do Grau na Terra, vai encontrar muitos textos muito bons de Cibélia Zanon. E tem outros livros de bolso que são extratos, né, dos livros, né, e de brochura, por exemplo, Maria Madalena, é extraído dos Apóstolos de Jesus. Jesus, Fatos Desconhecidos, que é um extraído de Jesus, o Amor de Deus, coleção do Mundo Grau. Cassandra, extraído de Histórias de Tempos Passados. A Vida de Moisés, extraídos de Aspectos do Antigo Egito. O Filho do Homem na Terra, Profecia sobre Sua Vinda e Missão, de Roberto Carneiro Pucinelli Júnior. Livro de bolso, né? Reflexões sobre Temas Bíblicos, de Fernando José Marques. Muito bom também esse livro. Quem Protege as Crianças? É um livro de ilustrados com base no ensinamento de Rosales Gonçalves sobre a atuação dos enteais, né? Que desde crianças temos os nossos protetores. O Dia Sem Amanhã, de Roberto Carneiro Pucinelli Júnior. Esse livro é bem divulgado nas redes sociais, Facebook, é só digitar, ter um grupo, né, chamado O Dia Sem Amanhã. Eu não li esse livro, só com os trechos que é publicado para divulgação, mas eu não li. É o livro, acho que foi o último livro desse autor, Roberto Carneiro Pucinelli Júnior.
Mas ele está só em formato e-book, ele não existe impresso. Que eu saiba, ele não existe impresso. Talvez na internet, pesquisando aí, tu consiga alguns trechos, né? Certamente é muito bom, eu ainda quero ler esse livro. Hoje eu leio bem menos, né, que antigamente, e leio com bem mais devagar, procurando refletir mais, né? Isso é mais próprio da idade, quando estamos mais novos a gente lê mais rapidamente, né? Então esse livro de Abdurshim, A Vida de Abdurshim, que foi aquela primeira encarnação da época de Moisés, não está aqui nesse catálogo da Ordem do Graal, mas talvez tentando ainda, entrando no site, talvez encontre, até mandando alguma mensagem para ver se ainda tem no estoque. Quem sabe tem, né? Talvez não está sendo mais impresso porque traz muita confusão, que as pessoas leem aquele livro e vê, e mas Bedrushim, como pode? É uma história antiga e ele viveu agora na Alemanha, escreveu a mensagem do Graal, mas não, é uma encarnação interior dele. Como vemos, por exemplo, o Rosério von Sass, ela foi muitos personagens em vidas anteriores. Por exemplo, ela foi a rainha de Sabá, que está Sabá, o país das mil fragrâncias. É uma das vidas dela, a Biltis, né? A rainha de Sabá. Olha, então o tema que eu estou desenvolvendo aqui é a religião graalita, igreja, nova palavra, em referência à nova palavra que é a mensagem do Graal. Então, procurando refletir sobre isso e talvez eu quero desenvolver esse tema, então eu vou continuar a minha intenção gravando os vídeos com esse tema que eu quero desenvolver. Então é isso. Muita paz, muita luz.